Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Hoje eu vou chegar com uma nova série aqui dentro do canal, que são as funções de texto dentro do Excel. Aqui no canal tem uma playlist bem extensa com vários vídeos sobre fórmulas e funções no Microsoft Excel. Então lá eu falo sobre função C, procv, procx, combinação de funções, etc. E hoje nós vamos começar essas funções texto. Como esse é um assunto bem extenso, então eu vou fazer pequenos vídeos e nesses pequenos vídeos a gente vai focar em diferentes cenários, diferentes casos de uso, onde a gente pode usar diferentes funções para resolver os nossos problemas. Para começar, nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre as funções esquerda e direita. Então vamos aqui para o meu computador, eu vou mostrar para vocês qual é o caso de uso de hoje, para a gente poder resolver o problema. Então, imagina que uma determinada empresa possui aqui uma lista de ligações telefônicas que foram feitas. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, eu tenho aqui os números de origem, para onde foi feita a ligação, o tempo que ela durou e o valor que foi pago. Digamos que no final do mês, a empresa precisa saber quem foram os funcionários que fizeram as ligações, de quais departamentos a quais departamentos eles pertencem, né? E qual é a localidade que eles estão posicionados, onde é que é a base deles de operação. Porque talvez eu queira saber quanto que marketing gastou com ligação telefônica, quanto que vendas gastou, quanto que a área de operações, etc e tal, tá bom? Então, para isso, a gente tem duas tabelas auxiliares. Eu tenho a tabela aqui que me mostra, baseado nos números, quem são os funcionários e o departamento. E aqui eu tenho uma tabela que me mostra, baseado no DDD, que estado que o cara está locado, tá bom? Bom, para a gente poder conseguir buscar as informações aqui nas tabelas, a gente vai precisar usar os números de origem. E aí está o problema que a gente tem que resolver nesse caso, nesse exemplo. O número de origem ele é composto do DDD mais o número do funcionário. E aqui, quando a gente olha para a tabela com o número de cada funcionário não possui o DDD. Da mesma maneira que a localidade, ela só possui o DDD. Então, a gente precisa, a partir desse número, que é o que a gente vai pesquisar, extrair pedaços dele. Em um momento a gente vai precisar do DDD e no outro momento a gente vai precisar do número sem o DDD para poder fazer as pesquisas nas tabelas. E aí que entram as funções esquerda e direita. A função esquerda e também a função direita dentro do Excel, elas têm como objetivo principal extrair uma cadeia de caracteres de um texto que a gente estipular, baseado num número que a gente der para ele. Então, basicamente, o que eu falo para ele, olha, vai ali naquele número, da esquerda para a direita você vai extrair esse número de caracteres. Eu falei naquele número, mas é naquele texto, né, naquela célula. Vai nessa célula aqui, a partir dela, da esquerda para a direita, extrai um número de caracteres X. Isso a função esquerda que faz. Da mesma forma, eu posso vir aqui e falar para ele, olha, da direita para a esquerda, extraia para mim um número de caracteres específico. O meu computador original que eu sempre uso, ele está com um probleminha, então eu estou usando um outro computador que tem o idioma em inglês. Então a única diferença é que eu vou ter que chamar as funções aqui usando os nomes, os termos delas em inglês, tá bom? Mas assim, por exemplo, se eu quisesse extrair só o DDD dessa célula aqui, eu sei que o DDD ele tem duas casas da esquerda para a direita. Então eu poderia vir aqui, colocar left, que é a função esquerda em inglês, no nosso caso em português vai ser a função esquerda. Eu pego o texto, e aí ele fala para mim qual é o número de caracteres que eu quero extrair. Então o número de caracteres nesse caso, da esquerda para a direita, são 2. Então basicamente o que ele faz é extrair o DDD 21. E aqui, se eu quisesse extrair o número do telefone sem o DDD, eu usaria a função right. No nosso caso, né, em português, direita. E aí eu pego o mesmo valor e falo para ele extrair. Nesse caso aqui eu já contei, são 10 caracteres, incluindo ali o hífen, né? Então, se ele extrair 10 caracteres da direita para a esquerda, ele extrai isso aqui para mim, tá? Então, a gente sabe que a função esquerda e a função direita, elas têm como objetivo ir até a célula, extrair uma quantidade de caracteres que a gente pré-determinar. Só que a única coisa que ela faz é isso, né? Que as funções fazem é isso, elas extraem esses valores para a gente. Então, como é que a gente pode usufruir, né, ou utilizar essas extrações e complementar a nossa pesquisa? Então, no caso, vamos extrair aqui o nome do funcionário e o departamento, através do número, né? Então, nesse caso específico, a gente vai usar a função procx. Eu já falei, pessoal, e aqui eu estou colocando um procx, mas o meu computador está em inglês, então é o xlookup.
E assim, pessoal, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente a função procx. No meu caso, como o meu computador está em inglês, é lookup. Eu já fiz esse vídeo, já expliquei direitinho como ela funciona. Se você não conhece a função procx, dá uma olhada no vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar aqui em cima no card também. Se você não estiver confortável em usar a função procx, porque você nunca viu, você pode usar o nosso velho e bom procv, tá bom? Seria o nosso VLOOKUP. Então, se você está acostumado a utilizar a função procv, não tem problema. Eu só estou usando a procx porque ela é mais nova e eu acho que eu gosto dela, ela é mais dinâmica, mais rápida de trabalhar, tá? E eu já estou me acostumando a usar a função procx. Então, eu vou usar um xlookup. E aí ele vai me perguntar qual que é o meu lookup value, qual que é o valor procurado. Eu sei que eu não posso usar esse número inteiro, porque o número inteiro ele tem o número e o DDD. E aqui eu tenho que extrair, eu tenho que separar o número do DDD. Então eu vou usar a função write, no nosso caso direita, para extrair o pedacinho que eu preciso. E aí eu uso uma combinação de funções, que é algo que eu já falei repetidamente aqui nos outros vídeos no canal sobre funções. Vou deixar aqui novamente na descrição e aqui em cima também nos cards, né? Que é essa combinação de funções. Muitas vezes uma função sozinha não vai resolver o nosso problema, mas se a gente pegar um pedacinho de uma função com um pedacinho de outra, a gente consegue resolver. Então eu vou usar a função write, onde ele vai ter que vir até essa célula e dentro dessa célula extrair 10 caracteres, né, 10 casas, e aí eu fecho parênteses. O que a função write vai fazer? Ela vai lá e extrai os 10 caracteres. E aí ela passa esses caracteres para a função procx. E aí, através da função procx, a gente consegue fazer essa pesquisa, né? Então, eu posso usar uma função como argumento de uma outra função. Então, eu vou lá agora e falo, beleza, você pega esses 10 caracteres, procura aqui nessa relação, que é a relação dos números. Vou dar um F4 aqui para travar, né? Porque eu quero que ele fique fixo. E aí eu falo, quando você encontrar esse número aqui dentro, retorna para mim o nome do funcionário. Direto, simples, rápido. Fechei o parênteses, está lá o nome do funcionário. Se eu arrastar aqui, ele vai trazer os outros, né, os demais. E a mesma coisa seria com o departamento, a mesma lógica. Vou usar a função xlookup, lembrando aí para vocês, procx. O meu lookup value não dá para eu buscar só o número direto, então eu tenho que usar a função write, direita. Venho aqui e peço para ele extrair 10 caracteres. Extrair os 10 caracteres? Beleza. É isso que o lookup precisa. Ele precisa desse valor, desse conjunto de caracteres. Vai buscar essa informação aqui na minha tabelinha de números, né? E quando você encontrar, retorna para mim o departamento. É isso que a gente quer. Travei aqui, fechei o parênteses, tá lá. Então eu tenho para esse número, esse funcionário, esse departamento. Se eu puxar aqui, vai trazer para todo mundo. Beleza? Facinho, né? Agora, como é que a gente pode usar a função esquerda? Porque a gente está usando a função direita, agora vamos usar a esquerda. A esquerda eu vou fazer para obter a localidade. Veja só, a localidade, a tabela de localidade, ela é dada através do índice do número do estado, né? Do DDD. Então, 11 é São Paulo, 21 é Rio, 31 é Minas e assim por diante. Então, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso desses dois primeiros caracteres, que são os DDDs, para que eu possa buscar isso lá na tabela de localidade. Então, vou vir aqui, vou dar um xlookup, um procx, e agora, ao invés de usar a função direita, a gente vai usar a função esquerda. Então, no meu caso, seria left. Aí eu pego esse texto, só que eu vou pegar duas casas só, né? Que é o que eu preciso. Fechei o parênteses, aí eu pego essas duas casas desse texto, vai me dar o 21, que é o que a gente precisa nesse caso. Aí eu procuro aqui na minha tabela de índices, né? Vou travar aqui o intervalo e vou falar para ele me retornar o estado. Só que o que acontece, pessoal? Nesse caso a gente vai ter um erro, tá? Vou ter um probleminha aqui, aí a gente vai ver como é que a gente pode cada vez mais melhorar as nossas funções e usar a combinação de funções. Quando der Enter, ele vai dar NA. NA no Excel em inglês, né? É o Not Available. É o ND, né? No nosso caso em português, que é o não disponível. Eu até também já falei sobre erros comuns em fórmulas. Eu vou deixar aqui também na descrição, eu vou deixar aqui no card esse erro especificamente, que é o ND, tá bom? Mas o que acontece? Por que ele está dando o erro? Vamos pensar aqui comigo, ó. Esses valores aqui são números. 11, 21, 31, 51, 61. Então aqui é número. Só que quando eu venho aqui e uso a função left, tá? Aqui dentro, né?
quando eu uso essa função left para obter os dois primeiros números, os dois primeiros caracteres dessa cadeia de caracteres aqui, como eu estou usando uma função texto, no caso a função left, o Excel entende que essa função texto, ela é um texto. Então ela passa para o xlookup, ela passa para o procx o número, né, 21, só que ele passa esse número 21 em formato de texto. Então quando ele pega esse formato de texto 21 e vem procurar aqui na tabela, esse valor não é compatível, porque de um lado eu tenho o texto, do outro lado eu tenho o número. Então eu preciso corrigir isso daí. Então como é que eu faço para corrigir, tá? Eu vou de novo, vou eliminar aqui uma função, vou colocar lá o xlookup. E aí a gente sabe que o left vai me entregar o texto. Existe uma função no Excel, pessoal, chamada valor. Aqui no inglês para mim é value, tá? E o que ela faz, né, a função valor? Ela pega um texto e converte esse texto em um número, se assim ele o for. Ou seja, se o texto que ele receber for um número, ele consegue converter esse valor de texto para número, para que a gente possa trabalhar número com número dos dois lados. Então, ao invés de ter a função left direto dentro do lookup, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uma função valor para pegar o resultado do texto e converter em número. E agora sim eu posso usar o left. Lembra sempre que as funções elas funcionam de dentro para fora. Então, left vai extrair os dois caracteres, vai entregar para o value o número 21, 11, 51. O value converte esse valor de um texto para número e passa esse valor para o lookup, né, para o procx. E aí o procx vai lá e faz a pesquisa. Então eu venho aqui, left, dois caracteres é o que eu quero, fechei o parênteses do do left, fechei o parênteses do value, porque o value só precisa do valor para fazer a conversão. E agora sim, vou fazer a pesquisa aqui na minha tabela de índice, dou um F4 para travar, e o resultado tem que ser o estado. Então, baseado na tabela, no resultado ali, ele me entrega o estado. Fechei aqui, dei Enter, então agora ele já sabe que o estado que está associado ao número 21 é o estado do Rio de Janeiro. Se eu puxar, ele vai trazer todos os estados aqui para mim, Rio Grande do Sul, Bahia, Distrito Federal e etc. Legal? Então, olha só que bacana, né? Num único arquivo, a gente está usando aí basicamente 4 funções diferentes combinadas para extrair informações e trazer o resultado que a gente precisa, né? Função esquerda, função direita, função procx, função valor. 4 funções que combinadas permitem que a gente consiga extrair essas informações. E aqui, né, se eu tivesse todos esses valores já preenchidos, poderia fazer tabelas dinâmicas, poderia fazer dashboards, poderia fazer painéis para apresentar os resultados de gastos, de duração de ligações, de quantidade de ligações, por departamento, por funcionário, por localidade, da maneira que fosse mais conveniente para ajudar a minha empresa na tomada de decisões. Legal? Lembrando que essa planilha vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser fazer o download, testar, fica à vontade. Se você tiver dúvidas, comentários, deixa aqui, usa a seção de comentários aqui embaixo também, para poder trazer aí o que você quiser para a discussão, né? Se você não entender alguma coisa, enfim, precisar de alguma ajuda. E lembrando que ainda vou fazer mais vídeos, né? Vamos ter mais vídeos sobre as funções de texto, cada uma delas com um cenário diferente, cada uma delas trazendo um contexto diferente, com um caso de negócio para a gente poder resolver no dia a dia. Legal? Mas é isso, pessoal. Se vocês estão gostando dos vídeos aqui no canal, considerem se inscrever para ajudar o canal, fortalecer, crescer, enfim, para que a gente possa continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o próximo vídeo.